Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 6, parte 2. Desde aquele crepúsculo inovidável, Cíntia Júlia foi tida a conta de louca no seio da família. O casamento dos jovens realizou-se com solenidades excepcionais. Por 3 dias consecutivos, a herdade e o anfiteatro regurgitaram de convidados para os jogos e festejos gratulatórios com alegres cerimoniais de louvor e reconhecimento aos numes tutelares. Mas, no esplendor do regozijo público, 2 personagens jaziam estigmatizadas por infinita angústia: Opílio e Tassiano, constrangidos a manter a dona da casa no indevassável exílio doméstico, guardavam o sorriso artificial de quem recebia o júbilo do povo como taça brilhante, cheia de fel. Os aposentos da matrona permaneciam sob a guarda severa que Epípodo dirigia. Proibiu-se-lhe a ela a recepção de visitas. A entrada dos próprios servidores passou a ser devidamente controlada. A esposa de Vetúlio só poderia avistar-se com os mais íntimos. Enquanto Opílio, agora mais estreitamente ligado à Galba, se devotava a largos empreendimentos na pecuária, junto de Helena e Tassiano, que se amavam, risonhos e felizes. Varro, desacoroçoado de qualquer entendimento com o filho, voltava à posição de protetor dos desamparados, dividindo-se entre as tarefas sacrificiais de sempre e as pregações edificantes, em que a sua palavra sublime parecia banhar-se de redentora luz. A fama do irmão Corvino aumentava dia a dia entre o ódio gratuito dos romanos gozadores e o agradecimento das almas simples que buscavam nele o refúgio e a consolação, a saúde e a esperança. O ano 235 entrara sob escuros vaticínios. Repletava-se o império de incessante mal-estar. Importante corrente do patriciado, sob a instigação de sacerdotes consagrados às divindades olímpicas, acusava os adeptos da Boa Nova com referências amargas, atribuindo-lhes a causa dos desastres que atormentavam a vida coletiva. A peste que flagelava o mundo latino em todas as direções, as colheitas mirradas, as vicissitudes da guerra e a instabilidade política eram tidas como consequência do trabalho punitivo dos deuses que castigavam os cristãos, sempre mais numerosos em toda parte. Nuvens terríveis acumulavam-se sobre os trabalhadores do Evangelho que em preces aguardavam o desabar de novos temporais. Em meio de prognósticos sombrios, Caio Júlio Vero Maximino subira ao trono romano. Alexandre Severo fora assassinado cruelmente, desaparecendo com ele a influência das mulheres piedosas que amparavam o cristianismo no trono imperial. O novo César assemelhava-se a um monstro que se apoderara da púrpura, sedento de sangue e de poder. Fortaleceu à pressa os tiranos da administração e do exército, e vasta perseguição aos prosélitos do Cristo foi reiniciada, com impulso avassalador. Embora Maximino se mantivesse nas lides belicosas do mundo provincial, o movimento de morte irradiou-se de Roma, despertando a autocracia e a violência. Diversas proclamações foram levadas a efeito, recomendando a princípio apenas o assassínio dos bispos e dos religiosos que lhes acolitassem o ministério, com anistia aos que abjurassem a fé, mas, a breve tempo, avolumou-se a onda arrasadora contra todos os profitentes do credo martirizado. Inúmeras igrejas, levantadas desde a ascensão de Caracalla, com ingentes sacrifícios, foram vítimas de pavorosos incêndios. Na metrópole,
Os perseguidos tornavam ao culto exclusivamente nas catacumbas e nas cidades distantes, a repressão era graduada ao talante dos principais. Com os cultivadores do Evangelho reconduzidos aos tribunais, aos calabouços e aos anfiteatros, recomeçou vasta efusão de sangue em toda parte. Em Leão, a igreja de São João foi interditada e os objetos sagrados passaram às mãos irreverentes de autoridades inescrupulosas. O corpo eclesiástico e os religiosos, de obrigações definidas, foram expulsos desapiedadamente, mas alguns deles, dentre os quais o irmão Corvino, resistiram à situação e permaneceram na cidade, velando pelo rebanho aflito. Os seguidores de Jesus nas Gálias, não obstante todos os reveses da imensa luta, persistiram na fé, valorosos e convictos. Como os druidas, seus heróicos antepassados procuraram a floresta para os seus cânticos de louvor a Deus. Depois do trabalho de cada dia, marchavam à noite rumo ao campo amigo e silencioso, em cujas catedrais de arvoredo, sob o firmamento estrelado, oravam e comentavam as divinas revelações como se respirassem por antecipação as alegrias do reino celeste. Quirino Eustácio, o questor, movimentou os mais escuros fios da intriga e da calúnia para que se efetuasse uma grande matança. Mas Artêmio Cimbro, patrício por todos os títulos venerável, opunha toda a sua poderosa influência contra qualquer medida extrema. Diante dos obstáculos que lhe estorvavam os desejos, Quirino aventou a ideia de os grandes senhores realizarem nas próprias casas o que denominava como sendo o justo escarmento. Os escravos reconhecidamente cristãos seriam condenados à morte e seus descendentes vendidos para outras regiões, a fim de que a cidade sofresse um expurgo tão completo quanto possível. Uma ordem do legado imperial, por ele obtida sem dificuldade, completou-lhe os propósitos, encetando-se o morticínio em seu próprio lar. 6 homens cativos foram trucidados espetacularmente, ao toque de músicas e entre júbilos populares, alastrando-se à medida por várias casas nobres. Chegada a vez do palácio rural de Opílio, o questor visitou para articular as providências necessárias. Ao que me consta, informou Vetúrio, depois de interpelado, temos aqui tão somente um recalcitrante. Já sei, falou Eustácio, malicioso. Trata-se de Rufo, nosso teimoso e velho conhecido. Taciano foi chamado a opinar. O filho de Cíntia trouxe pelo braço a jovem esposa, em cujo regaço dormia Lucila, a primogênita recém-nata. A conversação prosseguiu animada e ferina. Suponho, explicou o dignatário enfatuado, que não temos outra alternativa. Exterminaremos a canalha ou seremos exterminados por ela. Observo que alguns dos nossos compatriotas e dos mais eminentes receiam afrontar a ameaça galileia em nossa cidade, considerando talvez os seus fatores numéricos. Entretanto, é imprescindível reagir. Leão é a metrópole moral das Gálias, tanto quanto Roma é o centro do mundo. Que seria de nós, estimulando aqui o favoritismo? Que Artêmio Cimbro agasalhe os velhacos, valendo-se do seu prestígio com senadores e altos magistrados de Roma, é calamidade que não podemos evitar. Mas procederemos nós do mesmo modo, com servos imundos e ladrões? Seria digno dos nossos foros de nobreza? Os circunstantes aprovaram-lhe as palavras com expressivos sinais de simpatia. Os escravos, continuou Quirino, convincente, são instrumentos passivos de trabalho e um instrumento por si não pode raciocinar. Somos nós os responsáveis. Providenciar é nosso dever. E talvez porque a pausa se fizesse mais longa, Helena opinou com firmeza. Concordo plenamente.
Desde muito observo que a praga nazarena tem, sobretudo, deletérios efeitos psíquicos. Parece desfigurar o caráter e apagar o brilho das pessoas. Antigamente, os sentenciados à morte nos circos lutavam, denodados com as feras ou com os gladiadores, conseguindo muitas vezes recuperar o direito de viver e a própria liberdade. Agora, contudo, com os ensinamentos do homem crucificado, arrefeceu-se-lhes a galhardia. Há por toda parte uma enchente de vergonha. O combate nas festas sempre foi um belo símbolo. Atualmente, porém, ao invés da lança em riste, vemos braços cruzados e ouvimos cânticos até o fim. Eustáquio soltou estentórica risada e acentuou: bem lembrado, bem lembrado. Se a moda pega, viveremos de joelhos, para que os vagabundos se mantenham de pé. O entendimento prosseguiu, demorado e minucioso. Marcaram o dia da derradeira tentativa para a recuperação de Rufo. Solenizariam o acontecimento. Os escravos não seriam dispensados da cena final. Eustáquio traria consigo um comprador da Aquitânia e, se o renitente não cedesse, vender-lhe-iam a esposa e as 2 filhinhas no instante em que se lhe processasse a eliminação. A medida seria uma advertência aos demais e provavelmente sustaria novos surtos de indisciplina. Examinaram entre si o gênero de morte mais adequado à situação, caso Rufo se revelasse inflexível. Salientou Vetúrio que um machado nas mãos de Epípodo não seria usado em vão, mas, querindo perverso, recordou que um servo delinquente, arrastado pela cauda de um potro selvagem, era sempre um quadro festivo digno de ser visto. O dia do expurgo na fazenda de Opílio surgiu sob pesada expectação. Indisfarçável angústia transparecia do semblante de numerosos trabalhadores concentrados em extenso pátio. Vetúrio, Tassiano e Galba, seguidos de Quirino, de outras personalidades destacadas e do mercador de cativos, penetraram o recinto impertigados, dominadores e livres. Rufo, ladeado por musculosos guardas, foi trazido ao centro da praça, em cujos limites se amontoavam homens, mulheres e crianças. Foi então que Vetúrio determinou que uma senhora e 2 meninas se aproximassem. Eram Dioclécia, a esposa do prisioneiro, e as 2 filhinhas, Rufília e Diônia, que o abraçaram com sofreguidão e alegria. Papai, papaizinho. As vozes caridosas ecoaram comoventes, arrancando lágrimas, enquanto o escravo mostrava o pranto que lhe manava dos olhos, como gotas de orvalho diamantino, deslizando sobre a expressiva máscara de bronze. Epípodo, atendendo a um sinal do Senhor, separou o belo grupo familiar, e a voz de Opílio bradou, emprestando às palavras o máximo de energia. Rufo, chegou o momento decisivo. Jurarás fidelidade aos deuses e serás salvo, ou seguirás o impostor Galileu, sentenciando-te à morte e provocando o banimento definitivo dos teus. Escolhe, não há tempo a perder. Ah, Senhor, chorou o servo, caindo de joelhos, não me condeneis, compadecei-vos de mim. Sou escravo desta casa desde que nasci. O infeliz calou-se, dominado pela angústia, e a cabeça, no outro tempo ereta e altiva, baixou o rosto até a poeira que Vetúrio pisava. Não invoques o passado, atende ao presente, porque a ilusão nazarena, quando as nossas divindades te propiciam o pão farto e a vida feliz. Rufo, porém, reergueu a fronte, recuperando a serenidade. Contemplou a esposa que o fitava, amargurada, e em seguida estendeu os braços para Diônia, meigo anjo moreno de 4 anos, que se precipitou de novo para ele, exclamando confiante: "O senhor vem conosco, papai?" O interpelado fixou a menina com inexprimível ternura, mas não respondeu. Ninguém poderia conhecer o drama que se desenrolava
por trás daquele semblante sulcado pelo sofrimento. Os olhos estáticos pararam de chorar. Súbita e inabalável firmeza estampara-se-lhe no rosto. Elevou a atenção para o céu, evidenciando íntima atitude de oração, mas Opílio tornou a falar, contundente e gritante: Não delongues, não delongues. Renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz? O Evangelho é revelação divina, informou Rulfo, possuído de calma impressionante. E Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível. Como ousas? Atalhou Vetúrio encolerizado. A tua morte não passará de suicídio, e serás o verdugo da própria família. Dioclécia e as meninas serão expulsas, e quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais. Lançou-lhe rancoroso olhar e rematou, depois de ligeiro intervalo: Desgraçado, não temes? O escravo, parecendo envolvido em vigorosas forças espirituais, fitou com tristeza e esclareceu: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Hoje podeis sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, serei chamado à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram? Arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. A grande assembleia escutava com insopitável torpor de assombro. Opílio, manietado talvez por fios intangíveis, jazia imóvel com o bastão lavrado em que se apoiava, por nota marcante de sua autoridade doméstica. Comentais a lamentável situação de minha companheira e de minhas filhas, continuou Rulfo, depois de curto intervalo, em vista de vossa resolução, exilando-as para outras terras. No entanto, com o respeito que a vossa família sempre nos mereceu, sou levada a perguntar por vossos antepassados. Onde viverão hoje vossos pais? Os títulos do patriciado não exoneraram vossos avoengos dos deveres para com o sepulcro. Sois tão separado deles como serei doravante dos meus. E enquanto a vossa saudade vagar como sombra inútil, corvejando sobre os vossos dias, a dor de minha mulher, tanto quanto a minha própria dor, produzirão em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Somos escravos, sim, nascidos sob o jugo pesado de cruel cativeiro. Contudo, nosso espírito é livre para adorar a Deus, segundo a nossa compreensão. Antes de nós, companheiros outros conheceram o martírio. Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo, carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, como o lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos filhos jamais estarão órfãos. Tutelados do Cristo no mundo, constituem a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada, que se misturam à luz nascente de novo dia. O prisioneiro fitou Vetúrio de frente, com valorosa serenidade, e afirmou sem afetação: Vós, porém, romanos dominadores, tremei enquanto rides. Jesus reina acima de César.
Vencendo a lassidão que o dominava, Opílio Vetúrio agitou os braços e clamou: cala-te, nem mais uma palavra. Epípodo, o chicote. O capataz estalou o rebenque no rosto do escravo enobrecido, enquanto Vetúrio, em poucas palavras, concluía o negócio com o mercador. Dioclécia e as filhinhas foram cedidas a preço ínfimo. Enquanto o potro bravio era aparelhado, a esposa do Marte tentou lançar-se nos braços dele, mas algumas companheiras afastaram-na com as meninas para recanto próximo. Rufo ia ser atado à cauda do animal que relinchava, escolceante, quando Berzélio, o comprador de cativos, abeirou-se dele e siciliou-lhe aos ouvidos: tua família encontrará um lar em nossa casa da Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Pela primeira vez, naquele dia de terríveis recordações, belo sorriso estampou-se no semblante do mártir. Mais tarde, algumas mulheres piedosas da igreja lhe recolhiam os despojos em matagal próximo. Emancipara-se Rufo para servir com mais segurança aos desígnios do Senhor. Da elevada janela dos seus aposentos de exílio, Cíntia acompanhara a cena horrenda. Vendo o animal desembestar pelo bosque, arrastando a vítima indefesa, desmaiara de pavor. Escravas de confiança, orientadas por Helena, aflita, iam e vinham na azáfama do socorro. Tassiano esqueceu as visitas e colocou-se ao lado da enferma, acabrunhado e abatido. 2 horas de expectativa correram, pesadas e tristes. Depois de muitas massagens e de vários excitantes nas narinas, a senhora acordou, mas, para espanto de todos, desferia estranhas gargalhadas. Cíntia Júlia estava louca. A família Vetúrio, desde então, cobriu-se de provas inquietantes. 1 ano decorreu, sem novidades de vulto. Excursões diversas nas Gálias foram efetuadas com a doente, na companhia de Opílio e Tassiano, em busca de melhoras que não apareceram. Médicos e oráculos famosos foram consultados sem proveito. Não obstante reforçado o serviço de vigilância em casa, a guarda da enferma tornou-se mais difícil. De quando em quando, era encontrada a falar consigo mesma em voz alta, com evidente alienação mental mais acentuada. Certa feita, burlando as sentinelas, caminhou para um velho tugúrio, onde o irmão Corvino socorria os sofredores. Quinto Varro orava com a destra suspensa sobre 2 crianças paralíticas, quando notou a presença da mulher amada, que ele de pronto identificou. Irreprimível amargura envolveu-lhe o coração. Cíntia era apenas uma sombra. O corpo descarnado, as rugas numerosas, a cabeleira quase branca e os lábios torcidos desfiguravam-na desapiedadamente. Fixou-o a princípio com indiferença, mas observando-o sozinho, tão logo se haviam retirado as visitas, iluminou-se-lhe a expressão de fé e confiança. Acercou-se respeitosamente do apóstolo e rogou humilde: Pai Corvino, há muito tempo ouço referências ao vosso trabalho. Sois um intérprete de Jesus. Valei-me por piedade. Sinto-me doente, cansada de tudo. E provavelmente porque reparasse a perplexidade do benfeitor, acrescentou precipitada: Não me conheceis? Sou a segunda esposa de Opílio Vetúrio, um dos inimigos dos cristãos. A família declara-me dementada. Oh, sim, quem sabe? Que pode fazer uma pobre mulher se não enlouquecer quando se vê plenamente ludibriada pela vida? Poderá o coração vencer as dores irremediáveis? Como conseguirá uma árvore resistir ao raio que a destrói? Já vistes alguém sustar a corrente de um rio com um simples ramo de parra? Noutro tempo, fui a esposa de um homem que não soube compreender, e sou mãe de um filho que não me entende. Estou exausta. Errei preferindo o inferno do ouro, quando Deus me oferecia o paraíso da paz. Desprezei o companheiro que realmente me queria
para a glória do Espírito, e julgaram-me senhora de robusto juízo. Agora procuro recuperar minha alma e tratam-me por louca. Estou farta de ilusões. Quero a bênção do Cristo Consolador. Aspiro a renovação. A infortunada matrona enxugou as lágrimas ante o missionário que a fitava, aterrado e enternecido, e continuou: avaliareis por acaso o sacrifício do coração materno, alimentando um filho dia a dia, orvalhando-o com o pranto de sua dor e fortalecendo-o com os raios de sua alegria, para vê-lo em seguida conscientemente entregue à felicidade. Podereis imaginar os padecimentos da mulher que, vítima de si mesma, permanece situada entre o desencanto e o remorso, ferida nas melhores aspirações. Ah, Pai Corvino, por quem sois? Compadecei-vos de mim. Desejo buscar o Mestre, mas estou condenada a respirar entre os ídolos que me enganaram. Socorrei a minha alma que sangra. Ajoelhou-se como quem nada mais poderia dar de si própria, senão a suprema humildade. E com surpresa, verificou que o irmão dos infelizes tinha lágrimas abundantes. Chorais? Bradou a enferma perplexa. Só um emissário do Senhor pode assim proceder. Sou culpada. Lançando os olhos para o alto, começou a gritar com manifesto desequilíbrio. Perdoai-me, ó meu Deus, meus pecados são enormes. Tenho crimes que provocam o pranto dos vossos escolhidos. Malditos os deuses de pedra que nos arrojam aos despenhadeiros da ignorância. Malditos os gênios do egoísmo, do orgulho, da perversidade e da ambição. Quinto Varro, que a fisionomia envelhecida e a longa barba tornavam irreconhecível, inclinou-se para ela e, dominado pelo carinho espontâneo, murmurou: Cíntia, espera e confia. Deus não nos esquece, ainda mesmo quando sejamos induzidos a esquecê-lo. Estranho fulgor estampou-se no semblante da enferma, que lhe cortou a palavra, exclamando: Oh, esta voz! Quem sois? Como soubestes meu nome sem eu vou-lo dissesse? Sereis acaso um fantasma que regressa do túmulo, ou a sombra de um homem que morreu sem nunca estar morto? O missionário afagou-a com ternura e osculou-lhe os cabelos, copiando instintivamente os gestos da mocidade. Perplexa, a matrona recuou, exibindo no olhar profunda lucidez, qual se fora repentinamente chamada à realidade pela grande emoção. Fixou o interlocutor de frente com inexprimível espanto e gritou: Varro! Na inflexão com que pronunciara aquele simples nome, colocara todo o amor e todo o assombro que era capaz de sentir. O apóstolo, no entanto, debalde aguardou a frase que se lhe apagara dos lábios descoloridos. Cíntia contemplou-o por momentos curtos, emudecida, mantendo na expressão fisionômica a estática felicidade de quem encontra um tesouro a longo tempo acariciado. Um peregrino da fé religiosa que surpreendesse o paraíso não revelaria maior ventura que a daquela face transfigurada por suprema alegria interior. O quadro inolvidável, porém, foi breve, como um relâmpago dentro da noite. Destrambelhado o coração pelo júbilo do reencontro, a pobre senhora empalideceu repentinamente. Os órgãos visuais arregalaram-se-lhe nas órbitas e o corpo oscilou desgovernado. Varro, aflito, correu a ampará-la. A agonizante aquietou-se-lhe nos braços com a submissão de uma criança. O valoroso patrício, que a fé metamorfoseara em sacerdote, rociando-lhe o rosto de lágrimas, cerrou-lhe os olhos piedosamente. Cíntia Júlia morrera como um passarinho, sem estertores, sem contrações. Apertando-a de encontro ao coração, Quinto Varro soluçou, balbuciando uma prece: Senhor,
clamou-lhe. Tu que nos reúnes com bondade, não nos separarias para sempre. Amigo divino, que nos concedes a luz do dia, depois das sombras da noite, dá-nos serenidade, fim da tormenta. Ampara-nos o coração desarvorado nos tortuosos caminhos do mundo e abre-nos o horizonte da paz. Tantas vezes morremos nas trevas da ignorância, mas a tua compaixão nos ergue de novo à claridade divina. Nada posso pedir-te, servo que sou agraciado por tantas bênçãos imerecidas, mas se possível, rogo-te proteção para quem hoje te busca com o espírito sedento de amor. Ó Mestre de nossas almas, socorre-nos na solução de nossas necessidades. Nada podemos sem a tua luz. Sufocado pela comoção, silenciou. A oração falada morrera-lhe na garganta, mas o espírito fervoroso prosseguiu em súplica silenciosa, que somente foi interrompida à chegada de um irmão que o auxiliou a prestar as derradeiras expressões de carinho à morta, cujos lábios se entreabriam imóveis num sorriso indefinível. Um mensageiro de confiança foi expedido ao palácio de Vetúrio, mas temendo represálias, o emissário apenas notificou que a senhora, vítima de inopinado mal-estar, exigia imediata assistência. A notícia foi recebida desagradavelmente. Aquela fuga para o círculo cristão era detestável acontecimento. Epípodo, o chefe da vigilância, foi advertido com severidade e um homem da estima familiar, à frente de vários cooperadores, foi incumbido de superintender a remoção da enferma para casa. Esse homem era Flávio Súblio. O velho soldado procurou o irmão Corvino e, surpreendido por aquela voz que não lhe parecia estranha, veio a conhecer a deplorável ocorrência. Lançando olhares desconfiados para o apóstolo, que tinha nome idêntico ao da vítima, que ele nunca esquecera, providenciou respeitoso o transporte do cadáver, que Varro ajudou carinhosamente a instalar na carruagem, convertida em coche mortuário. Infinita consternação envolveu a residência romana, outrora fulgurante e feliz, e ao entardecer, um pelotão de legionários cercou o casebre em que o irmão Corvino meditava. Vetúrio reclamara-lhe a prisão para o inquérito que pretendia instaurar. O presbítero foi assintosamente recolhido e encarcerado sem a menor consideração. O martírio supremo de Quinto Varro ia começar.